Bom, estudos para concursos, yeah. Pro IBGE, administração. Pro açaí, o Agência Estatal de Informática e Administração. Estudos administrativos sobre... Tem muita conteúdo. Métodos de arquivamento. Mas antes disso, eu vou fazer questãozinha. Vou responder a questão. Cara, tem um problema quando você responde questões e lê comentários e comenta sobre os pensamentos que você teve nesse tema. Demora muito. Mas só que nesse não, porque essa questão eu não tinha a menor ideia do que era. Saca só. A pergunta é: um auxiliar administrativo recebeu uma incumbência de organizar o arquivo com os dossiês dos funcionários das empresas de trabalho. Daí ele recebeu os dossiês que estão numerados como descrito. Daí tinha quatro carinhas com numeração de 3 números, ponto. 3 números. 3 números, ponto. 3 números, 3 números, ponto. 3 números e o nomezinho. Daí você depois fala: o assistente deve ordenar os dossiês pelo método do dígito terminal, obedecendo suas numerações, ordenando correta será. Daí, isso aqui só tem um resultado, que é, você deveria saber métodos de organização de arquivo. E eu não tenho a menor ideia do, quer dizer, eu sei alguns, eu lembro de alguns, porque tem que essas únicas coisas que basicamente mais caem nos concursos de arquivamento, com conteúdo arquivístico, né? Mas eu não conhecia esse dígito terminal, então eu não podia pensar em nada. Daí você tinha que olhar as respostas e tentar chutar alguma coisa. Mas daí você vê as respostas, 5 opções, e você descobre que elas caem na pegadinha básica, quer dizer, não na pegadinha, no método de construção de questões mais famoso. O método de construção de mais famoso, que é todas as bancas, quase todas as bancas praticamente, não, todas as bancas praticamente que fazem questões de múltipla escolha utilizam, que é colocar uma separação das 5 questões em uma separação de 3 e 2. As questões, 3 questões têm uma opção e 2 questões têm uma opção com um extra que faz ela ficar certa ou errada. Basicamente é isso. Daí, essa questão é uma dessas questões. Aqui, nas 3 questões delas, tem uma separação que está os números que estavam antes separados em conjunto de 2. 700.12.981, um exemplo. E outras 2 questões estão separadas em 3. Daí, com o nome dígito terminal, eu pensei, vou usar, deve significar que separação de dígitos em vários carinhas. Mas isso foi uma interpretação meio louca. E também foi a interpretação que uma das opções de 3 estava exatamente a mesma coisa que está na mesma ordem antes. Ou seja, não tem nenhuma organização. Daí eu cancelei as de 3. Depois disso eu tinha que escolher as que estavam de ordem de 2. Mas daí o que eu faço? Com essa ordem de terminal que está separada em 2, qual é a ordem? Provavelmente é a ordem sobre os números, certo? Que está usando o dígito terminal, e não se usando as letras dos nomes, a ordem alfabética, certo? Então eu tentei pensar isso, mas os números eram muito aleatórios, eu não conseguia pensar que isso estava certo. Então eu acabei chutando. Eu chutei na ordem numeral do primeiro número que estava. 00, 03, 30 e 78. E errei. A resposta certa era 30, 78, 0 e 3. Que não faz muito sentido se fosse numa ordem numérica. Daí vamos olhar o segundo número. 51, 56, 12, 32. Também não fez muito sentido. Mas daí a gente olhou o terceiro número. E daí virou 18, 54, 98, 98. Daí fez sentido a ordem. Mas daí você pensa, sério? Tem que usar o último número, os 2 últimos dígitos do número para separar em dígito terminal? E agora vamos descobrir isso vendo os comentários de correção. Definindo a ação de autores sobre o tema. Métodos numéricos.
dois autores, Thiago e Macedo, falam, né, que existem métodos numéricos e métodos de terminal. O método numérico é o método utilizado quando o principal elemento for considerado para o arquivamento e busca em busca arquivamento em busca de um documento for o seu número. É subdividido em três categorias simples: cronológica, dígito e dígito terminal. Número dígito terminal. O método dígito terminal tem por eixo um código numérico dividido em grupos de dígitos lidos de direita a esquerda, que indica a disposição física de documentos. Olha aí que óbvio. Se eu ler as coisas do direita à esquerda, com certeza estaria na ordem certa. Mas, né, normalmente a gente lê números de esquerda para direita, né? Sabe? 1000, não, 1002 significa 1000, porque a gente leu o primeiro número da esquerda, certo? O 1, que 4 dígitos. 1002, né? Então, a gente se lê assim, mas aqui está falando que lê os números separados da direita à esquerda, certo? Então, se fosse numa sequência sequencial, viraria um número 936 e 256. E no deixo terminal, separa em 2. 96, 32, 56. Foram os mesmos números, só que separados. Daí, usando a leitura de direita para a esquerda, o primeiro número que a gente teria considerado para a ordem seria o 56. Entende? Bom, a sua leitura do dígito terminal apresenta uma peculiaridade que caracteriza o método: os números dispostos em três grupos de dois dígitos, cada um são lidos sempre da direita para a esquerda, formando pares, por exemplo. Né? Análise do professor. Daí, né, já que tinha 298, isso aqui é mais uma informação importante. Se você escrever, se você quer fazer separação, você vai ler da direita para a esquerda na mesma ordem, né? Já que tinha 298, você vai, repete e coloca e vai para a direita para a esquerda. Você não vai para o último número, você vai para o seu número na esquerda do 98. Virando na ordem aqui, seria 12, 98 e 32, 98. 98, 12 ou 98, 32. Continuando. A alternativa está correta por dois pontos. Por dois pontos. Tanto de escrita e também de quantidade e ordenação de dígitos. A ordenação deve utilizar como base o primeiro grupo de dois dígitos que compõem o número de dígito terminal. Ou seja, o primeiro grupo que encontramos de ler da direita para a esquerda e o número de dígito terminal. Depois disso, é necessário analisar todos esses primeiros grupos de dígitos e colocá-los em ordens crescentes. E depois disso, ver se tiver repeteco, ver o segundo número. Entendeu? Ou seja, eu só fiz uma única coisa certa na resposta dessa questão. Eu cancelei as questões que estavam com o número de 3, o número sequencial. Escolhi, acabei acertando o número de terminal. E para uma referência, parece que esse conteúdo pode ser encontrado em um site chamado Arquivologia para Concurso com tópicos de arquivologia. Esse é mesmo o site. Daí, agora vamos ver o conteúdo da apostila. E primeiro, né, vamos ver se tem um resumão no final da apostila. Resumo, 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 resumo. Resumo, 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 resumo. E eu acredito que não tenha resumos, não. Eu já fiz vídeos de outros métodos de conteúdo arquivístico para o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Então isso seria importante saber, né? Se sair a milagre por milagre, sair sequer treco, né? Mas, então eu vou fazer um vídeo separando esses trecos de métodos de arquivamento por... Primeiro eu vou ler o básico de métodos de arquivamento, de ordenação de documentos, lendo a expansão, a ordenação, o arquivamento, a retirada e controle de empréstimo. E vou terminar quando esses trecos aqui, os básicos de nomes. Que o básico é o método básico de nome. Alfabético geográfico.
Mas os básicos, na verdade, podem ser separados em mais 3 coisas: alfabético, geográfico, numérico ou ideográfico. O numérico pode ser simples, cronológico ou dígito terminal, que usou na questão que a gente fez. O ideográfico pode ser separado em alfabéticos e numéricos, e do ideográfico ao alfabético pode ser separado em enciclopédios e dicionário, e ideográfico numérico, duplex, decimal, ou uniterno ou identificação coordenada. Basicamente o ideográfico são sobre assuntos, então é meio, não tem coisa alfabética, não tem coisa numérica. É tipo, os assuntos viram números e os assuntos viram separados por ordens de alfabética. Então o que que eu leio, né? Deixa eu ver. Não tem, aqui esse conteúdo não tem separação, que droga. Se tivesse mais separações, dava para fazer vários vídeos sobre os métodos. Mas já que tá tudo junto, não dá. É difícil fazer. Bom, vamos lá. Tudo junto uma vez então. Tem bastante texto, vai demorar mais 40 minutos pra se eu não ficar comentando as coisas. Vai. Cérebro, não comente as coisas, só lembre das coisas que você estudou. Vai. Segundo arquivo nacional, segundo o arquivo nacional, uma vez classificado e tramitado, o documento deverá ser arquivado obedecendo às seguintes operações: inspeção, ordenação, arquivamento e retirada. A inspeção consiste no exame do documento para verificar se o mesmo se destina realmente ao arquivamento e se possui em anexos e se a classificação atribuída será mantida ou alterada. A ordenação consiste na reunião dos documentos classificados sobre um mesmo assunto. A ordenação tem por objetivo agilizar o arquivamento, minimizando a possibilidade de erros, e além disso, estando ordenados adequadamente, será possível manter reunidos todos os documentos referentes ao mesmo assunto, organizando-os previamente para o arquivamento. Arquivamento consiste na guarda do documento no local devido, pasta suspensa, prateleira, caixa, de acordo com a classificação dada. Nessa fase deve-se ter muita atenção, pois os documentos arquivados erroneamente poderá ficar perdido, sem possibilidade de recuperação, solicitando posteriormente. Retirada e controle e empréstimo. Esta operação ocorre quando processos, dossiês ou outros documentos são retirados do arquivo para emprestar aos usuários, prestar informações ou efetuar uma juntada. Se você não sabe o que é juntada, é juntar 2 tipos de processos de documentos, sabe? É tipo juntar 2 arquivos que têm o mesmo assunto. Também é usado a juntada para quando um documento, um processo criou muito papel, ele ficou gigantão, daí teve que começar um novo processo em outro treco. Daí tem umas coisas de numeração, mas basicamente eles fazem juntada disso também. Vamos destacar nesse tópico, as operações de ordenação e arquivamento. Especiais diferenças entre os dois conceitos. Vamos lá? Tá certo. O que é isso? Ordenação. Trata de estabelecer um ou mais critérios que determinam disposições físicas de um dado conjunto de documentos, e não um conjunto qualquer, mas uma série, isto é, um conjunto de unidades de um mesmo tipo documental. Isso foi escrito por um cara chamado Gonçalves. Notem que a ordenação é uma atividade que estabelece uma disposição física. Assim, temos que distinguir a atividade de ordenação, mais intelectual, e a atividade de arquivamento, que é mais ato físico mesmo. A ordenação é a maneira como os documentos estão dispostos, levando-se em conta a classificação e a codificação. A classificação e a codificação e a ordenação que torna o arquivamento mais rápido. Racionalizando as tarefas, a ordenação permite evitar que, para a localização de um único documento, seja necessária a consulta de dezenas ou centenas de outros. Logo, é uma atividade mais intelectual que física. Já o arquivamento é a guarda de documento do local designado, ou seja, essencialmente um ato físico criado pela atividade intelectual da ordenação. Sentiu a diferença? Vamos em frente. Cabe destacar que muitos autores e muitas bancas não fazem essa distinção. Assim, é preciso captar o que a questão da prova está cobrando. Se a questão fizer uma referência aos 2 termos, utilize os conceitos que apresentamos. Se a questão utilizar expressões de tipo método de ordenação e método de arquivamento, está claro que está sendo evidenciadas a diferenciação entre os termos. Interessante. Interesting. Out. Está claro que está sendo evidenciados separação de termos.
Eu tava ouvindo umas coisinhas e achando que meu celular tava tocando. Por isso que eu dei uma pausa. Já que eu pausei, vou pausar de novo, de verdade. Sim, 3 minutinhos. Dez, 9, 8, nós passamos no concurso. Seria legal se fizessem uma musiquinha de força de vontade de concursos, né? Vamos voltar. Deixa eu colocar um timerzinho de pausa de verdade, né? 3 minutos. Isso, achei. Hum.
Ai, gente. Opa, acabou, né, que tocou, eu nem percebi. Quer dizer, ele fez um piu, 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 foi mó rápido. Eu fechei tão rápido que eu nem percebi que eu fechei. Né? Vamos voltar. 3 minutos. O que, que eu tava lendo mesmo? Ordenação e arquivamento, né? Ah, vamos já voltando. Já o arquivamento é a guarda de documento do local designado, ou seja, essencialmente um ato físico guiado pela atividade intelectual de ordenação. Sente a diferença? Vamos em frente. Cabe destacar que muitos autores e muitas bancas não fazem essa distinção. Assim, é preciso captar o que é a questão. Ah, então eu estava nessa parte aqui, essa questão de métodos de ordenação e métodos de arquivamento. São diferenciações, né? Outra coisa que eu estava falando na questão era um método de ordenação, mas não um método de arquivamento, certo? Ele estava ordenando os carinhas por números no dígito terminal. E os métodos de arquivamento são mais métodos de físicos, ou seja, os métodos, as técnicas usadas para químicas e coisas para guardar os documentos, entende? Em princípio, se a atividade de classificação precedeu da ordenação, os diversos tipos de documentos deverão ser facilmente visualizáveis, pois estarão ou deveriam estar contidos no plano, identificáveis sempre como as menores subdivisões e no interior de cada grande classe. Antes de passarmos para os métodos de arquivamento, é importante destacar as regras de alfabetização para arquivamento de documento por nome, são elas. Nos nomes de pessoas físicas, considera-se o último sobrenome e depois o pronome. Araújo, esse aqui eu lembrava, né? Alfabéticas. Assim, um cara chamado Araújo Marcos Pereira e Carvalho Lucas Pereira. E na verdade isso aqui está totalmente errado. Quer dizer, não deu para fazer um exemplo só com isso aqui. Basicamente, você coloca um nome inteiro lá. Marcos Pereira Araújo. Esse era o nome inteiro. Daí o que que acontece é que você tem que colocar o sobrenome do cara, usar o sobrenome do cara para fazer a identificação alfabética. Então, no caso aqui, o Marcos Pereira Araújo viraria Araújo Marcos Pereira. O Lucas Tavares Carvalho viraria Carvalho Lucas Pereira. Se é com a ordem A, C, e o resto não precisa de nenhuma ordem, não está segue em ordens alfabéticas. Daí, no caso de sobrenomes iguais, a ordenação será feita pelo prenome, entendeu, né? Mesma coisa de regras, tipo, coisas iguais, vai para outra, usa a mesma ordem, só que vai para outro lugar, né? Então, o exemplo aqui é usado André Ferreira e João Ferreira. Os dois têm o nome de Ferreira. Essa organização alfabética, por nomes, são usadas os nossos sobrenomes. Então, ficaria Ferreira Ferreira. Daí, já que os dois têm o mesmo, qual é a ordem deles? Vai pelo segundo nome, né? A, J, André e João, vira Ferreira André e Ferreira João na ordem, né? Sobrenomes compostos de substantivos e adjetivos ou ligados por hífen não devem ser separados. Essa também é uma regra que eu já tinha lido uma vez. Basicamente a regra é assim, se uma coisa é tipo quando tem uma palavra que não faz sentido. Tipo, é uma palavra que só faz sentido quando combinada. Tipo, normalmente umas pessoas não se chamam bom. Um exemplo aqui. Bom. As pessoas não se chamam castelo. As pessoas não se chamam monte e as pessoas não se chamam santos. Normalmente elas têm um nome complemento com esses nomes, entende? Tipo, Santos Dumont, que é o carinha ligado por hífen, e Monte Verde. Ou Castelo Branco, que é o nome de um local. Quer dizer, normalmente as pessoas, esse nome de Castelo Branco é um local, e por causa que ser um local, ele é identificado como só um nome, entende? E Bom Tempo. Um dos exemplos é, tipo, Cláudia Bom Tempo vira Bom Tempo Cláudia. Humberto de Alcântara de Alencar Castelo Branco vira Castelo Branco, sobrenome, né? Humberto de Alencar. Monte Verde vira Juvenal Silva Monte Verde vira Monte Verde Juvenal Silva. E Alberto Santos Dumont vira Santos Dumont Alberto. Tudo isso, claro, na ordem alfabética. B, C, M, S. Observação. Isso é muito usado em nomes de santos. Tipo São Tiago, Santo Expedito e Santa Cruz. Eles são considerados do mesmo jeito que a gente falou agora há pouco. Essas tipo de análise que eu acabei de falar também é muito usada em coisas tipo nomes de lugares. Não sei quando as pessoas são em nomes de lugares, mas é estranho, né? Bom, as iniciais abreviativas de pronomes, quando da ordenação devem proceder de nomes e iniciam com a mesma letra. O que quer dizer é simplesmente, também já li, estudei isso aqui uma outra hora, é que abreviações são contadas, tá?
As abreviações, mesmo que estranhamente, são contadas se elas estiverem lá no documento oficial. Então, um Pereira M. Que é a abreviação, né? Ou seja, tipo, sei lá, um cara que se chama Marcelo Pereira, mas no documento está escrito, abreviou o cara que tem o mesmo nome de um Marcelo, virou um M. Pereira, entende? Daí a abreviação vira, a abreviação vira a primeira letra, o primeiro cara. Ela tem ordem de precedência. Interessante, né? Na verdade, eu achei essa regra meio estranha, muito estranha. Mas faz sentido também, né? Então, tipo, se eu tivesse que ordenar Pereira, Marcelo Pereira, Maria Pereira e um outro Marcelo Pereira, só que esse cara, já que estava repeteco, no documento ele foi colocado uma abreviação do nome Marcelo, virando M, mas na verdade essa coisa que eu acabei de falar de repeteco e abreviações não é necessário que fosse um nome repetido de algum desses caras, tipo Marcelo ou Maria. Pode ser só que tava só, sei lá, qualquer coisa, pode ser outro nome também. Então, qual a ordem ficaria? Como eu disse, a abreviação ela é considerada em precedência de ordenação. Daí viraria Pereira M e depois disso viraria a ordem alfabética de novo. No caso aqui, Marcelo e Maria viraria M-A-R para os dois. E depois a quarta, que seria a quarta letra, que seria o desprendedor da ordem. No Marcelo um C e na Maria um I. E C vem depois de I, hein? Você sabe? Claro que C vem depois de I, a terceira letra do alfabeto. Não tem muitas letras que são antes dele, né? Artigos. Quarto ponto, artigos e preposições não devem ser consideradas. E acabei de perceber que eu realmente não consigo parar de comentar. Eu pego muito tempo comentando nas coisas, meu. Comentando nos trecos que eu tô estudando. Quer dizer, isso é bom pra fixar, mas demora demais, meu. Bom, voltando. Artigos e prescrições não devem ser consideradas. Anjos, exemplo, Anjos Milton dos Anjos, Milton Souza dos Anjos, Severino Pereira da Costa. Se você não entendeu, as proposições são os dos e o da. Você viu que antes eles juntavam as drogas dos nomes, tipo Casa Verde, Castelo Branco, mais sobrenomes. Mas olha isso aqui. Você acharia que viraria da Costa ou dos Costas? Não, não usa isso, não usa essa regra, não usa as preposições. Então, viraria separado, viraria Anjos, Milton da Souza e Costa Severino Pereira. Observação no caso de sobrenomes estrangeiros, da partícula de companhia, ela é fundida, tipo, ou seja, nessa coisa aqui de preposição, ela não é meio que considerada uma partícula companhia, mas ela seria no treco estrangeiro, certo? E essa partícula vira companheira pode ser usada assim, mas só em nomes estrangeiros. Exemplos usados. Exemplos usados é Leonardo da Vinci vira Da Vinci Leonardo. Fábio Del Piero vira Del Piero de Fábio. John McCain vira McCain e Paul O'Brien vira O'Brien Paul. Sacou? Todos os nomes, o Vinci tinha o da, a partícula conectora aqui, entendeu? E a mesma coisa para tudo. E, só para falar, todos os trecos estavam na ordem alfabética que eu falei, D, D, M, O. Quinta regra. Sobrenomes de parentes, texto como filho, júnior e neto, devem vir para o início acompanhados do sobrenome do anterior. Você viu? Tipo, nas ordens de santos e coisas, junta os trecos que parecem nomes de lugares ou outras coisas junta. Ou seja, tem regrinhas de juntar e mais partículas extras não se juntam, tá? Daí, um dessas regras de juntar é os parentescos. Filho, júnior e neto. Exemplo, Araújo Filho, Carvalho Júnior e Ferreira Neto. Títulos que acompanham os nomes não devem ser considerados, devem ser colocados no final entre parênteses. Se o documento tiver um título, não coloca ele no treco, mas coloca um parêntese para identificar. Alves, José da Silva, José Silva dos Alves,
vira Alves José da Silva. Esse cara é um presidente, coloca entre parênteses. Lucas Moreira Barbosa vira Barbosa Lucas Moreira e esse cara é um ministro. Normalmente não tem essas coisas, né? No caso de nomes estrangeiros, a organização será feita pelos últimos sobrenomes, com a exceção dos nomes orientais e de países de língua espanhola que têm regras específicas. Ou seja, tem até uma diferenciação entre distribuição de nomes estrangeiros. São basicamente nomes asiáticos e espanhóis. Exemplos são Luiz Vaz de Camões, vira Camões Luiz da Silva. Bill Clinton vira Clinton Bill. E Isaac Newton vira Newton Isaac. Se você não entendeu, são os últimos sobrenomes, sacou? No caso de nomes espanhóis ou de qualquer país de língua espanhola, a ordenação deverá ser feita pelo penúltimo sobrenome e, para tanto, os dois últimos sobrenomes deverão ser transpostos para o início. Daí você pode pensar em por que é isso? E a razão é extremamente simples. É assim que fazem lá na Espanha. É, não é que é o que eu quero dizer, é que basicamente a ordem. Eles têm uma regra social de Espanha de ordens de nomes, de sobrenomes e nomes de família, entende? E essa ordem aparece aqui, já que a gente é brasileiro é descendente português, português é descendente europeu, europeu é meio que teve muitas relações com a Espanha, né? E a nossa língua é tipo quase igual, né? Daí a gente tem essa coisa. Os exemplos usados são Pablo Bolanos Fontes e Joan Gutiles Salazar. Daí vira Bolanos Fontes, Pablo e Gutiles Salazar, Joan. Próximo exemplo, nomes orientais chineses. Coreanos ou árabes, por exemplo, deverão ser organizados da mesma forma como se apresentam sem qualquer alteração. Um exemplo aqui são nomes chineses. O primeiro nome é um nome árabe, o segundo nome é um nome coreano e o terceiro nome é um nome chinês. Na verdade, eu estou achando que o segundo nome é chinês, o terceiro é coreano. Bom, o primeiro nome é Al Jazeera, daí não faz uma diferenciação entre o sobrenome e o nome e o primeiro nome, então ele fica normal, não tem nenhuma classificação, só faz no treco de ordem alfabética. Daí numa separação entre Al Jazeera, Lau Kim Chong e Kim Il-sung, viraria Al Jazeera com A, K de Kim Il-sung e Lau Kim Chong, Lau Kim Kong, em terceiro lugar. Voltando à próxima lei, os nomes ligados por apóstrofo devem ser lidos e arquivados como uma só palavra. Ou seja, Santana também às vezes é usado separado com um apóstrofo de aquela coisinha em cima, né? Santi, ponto, tracinho, Ana. Armindo, desse de arquiva-se Santana. Observação: apóstrofo no início do nome despreza a letra de início para fins de alfabetização. Essa coisa de apóstrofo é estranho, né? Na verdade, isso aqui não é uma coisa que eu vi nas orientações já apostilásticas que eu vi nas outras coisas quando eu estudei. Mas, se não deu para entender com as palavras, é basicamente assim. Imagina uma pessoa chamada Adriel de Andrade. Já que as coisas são organizadas por sobrenome, vira de Andrade Adriel. Se você não entendeu, apareceu um apóstolo aqui, ou seja, uma letra de Andrade, assim. D com o apóstrofo Andrade. E essa é o trequinho. O treco fica junto, que nem falou assim, a letra inicial, mas mesmo que o treco ficar inicial, ela não é considerada. É isso que está falando aqui. Então, mesmo que tivesse um outro cara na ordem com uma letra que era dessa letra separada por apóstrofo fosse na ordem alfabética antes, ela não seria considerada. Por exemplo, aqui vira Adriel de Andrade, Benjamin Silaus, Klaus. Daí, já que essas duas têm um apóstrofo, viraria Andrade de Andrade e Laus.
Entendeu? Não está na ordem alfabética, porque você tem que desconsiderar apóstrofo ou apóstrofo, a letra separada. Voltando. E eu não consigo parar de comentar. Não faz muito sentido se não comentar, né? Mas vai. Eu já estudei isso, então não preciso comentar. Na organização de nomes de instituições, os nomes são mantidos da mesma forma como se apresentam, levando-se o artigo do início para o final entre parênteses. Quando não há artigo de início, não deve ser qualquer alteração. Associação Brasileira de Arquivologia. BIBA, Bo Shopping, Boticário O e Casas Bahia, ou seja, organização de instituições. Nos nomes de eventos, o número do início deve ser colocado no final entre parênteses. Ordenação, neste caso, se dará pelo nome do evento e não pelo numeral. Ou seja, tem que separar números dos nomes para poder fazer a separação. Exemplo, Congresso de Medicina segundo e Encontro de Arquivistas quarto. Quarto com Encontro de Arquivistas ou com o segundo Congresso de Medicina, sacou? Tirou os numerais de separação trecos e só colocou o nome do trabalho. A observação, o número poderá ordenar eventos com o mesmo nome, sacou? Ou seja, só é considerado o numeral que a gente coloca em parênteses para separar quando eles forem a mesma coisa, os nomes forem iguais. O exemplo é primeiro encontro arquivístico e segundo encontro arquivístico. Daí, já que eles têm o mesmo nome, pode separar, vai colocar o treco em ordem alfabética normal, mas quando as coisas forem repetidas, coloca na ordem numericazinha, o primeiro em primeiro e segundo em segundo, obviamente. Pois bem, vamos passar agora os métodos de arquivamento. Agora eu acabei de achar uma separação em método de arquivamento. Então acho que dá para fazer um outro segundo vídeo com o método de arquivamento e separação, né? Então tchauzinho!